Olá, boa noite. Nós estamos dando início a mais um ciclo de conferências deste curso Conhecimento de Si Mesmo, que passamos de forma cíclica. São 50 conferências e que passamos 2 por semana. Estamos passando nas terças e quintas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, mais ou menos. Então hoje nós vamos dar início a um novo ciclo com a conferência número 1, com o tema número 1, onde se explica uma introdução, onde se explicam o que vamos estudar e os objetivos deste curso. Então, eu me chamo Pedro, sou instrutor do grupo Conhecimento de Si Mesmo e estou aqui para dar esse reinício ao curso. Nós temos este curso organizado por verdadeiros mestres. Não somos nós que decidimos os temas que vão ser passados, senão os verdadeiros mestres que organizam, que sabem o que é necessário saber e praticar para chegar aos objetivos. Então, o título que nos oferece esse tema é o conhecimento de si mesmo e os objetivos. Então, como o próprio nome está dizendo, conhecimento de si mesmo, nós vamos perceber que a maioria de nós imagina que se conhece. Nós acreditamos que nos conhecemos, porém isso é um engano, porque na verdade nós não nos conhecemos. Nós temos uma ideia vaga sobre nós. Acreditamos que nós somos bonzinhos, somos justos, somos bons pais, bom marido, boa esposa, bom filho, talvez. Nós pensamos de nós o melhor. E vamos ver que conhecer a si mesmo é algo mais profundo. Então, o que significa conhecer a si mesmo? Conhecer a si mesmo é nos reintegrar com o nosso real ser, com as nossas partes superiores, com a nossa parte divina, com aquilo que é eterno, que não muda. É nos tornar uno com essa parte, com essa parte de nós. Então, nós somos constituídos por 3 partes. Temos o corpo físico, onde nós nos movimentamos, nós nos apresentamos, nós vivemos, trabalhamos, sofremos com esse corpo físico. Às vezes está doente, às vezes está sadio,
Porém, não é tudo o que temos. Existem pessoas que dizem, que defendem, que nós somos unicamente este corpo físico. Inclusive dizem que morreu, acabou. São ideias, são conceitos equivocados, pelo motivo de que não nos conhecemos. Por isso temos essas ideias supermaterialistas. Nós somos mais que esse corpo físico. Esse corpo físico é passageiro, porém nós temos partes, somos constituídos por partes que não são passageiras. Então nós somos constituídos pelo corpo físico, que é de matéria, que é a máquina humana, é o veículo para nós nos expressar, nos fazer presentes neste mundo físico, para existir. E temos uma segunda parte que se chama alma ou mente. Então, essa parte é a nossa psique. Então, nós pensamos, nós sentimos, nós estamos alegres, estamos tristes. Então, está demonstrando que nós temos algo mais que um corpo físico. Então, temos essa alma, essa mente, que é de energia. O nosso corpo físico é de matéria. Então, essa alma, essa mente é de energia. E não se pode tocar, não se pode ver, não se pode palpar. É por isso, então, as pessoas materialistas defendem essa ideia de que não existe algo mais que o corpo físico. Então, essa nossa alma ou mente é a nossa psique múltipla. Está aí constituída em nós, todos os seres humanos, por 97% da nossa essência está aprisionando a nossa essência, os nossos defeitos psicológicos, as nossas formas de ser, a nossa forma de pensar, forma de agir, os nossos desejos, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas ânsias, estão nessa parte, nessa psique, que é múltipla. Então, esses 97% da nossa essência a nossa essência está 97% presa nesses defeitos psicológicos. 97% da nossa essência está presa nos defeitos psicológicos. Essa é a nossa psique, é aquilo que nos faz desejar, nos faz ter ciúmes, nos faz ter orgulho, ira, nos faz ter gula, preguiça, inveja, enfim,
os nossos defeitos psicológicos. Estão aí enfrascando essa parte da nossa essência, essa maior parte da nossa essência. Os 97% da nossa essência estão presas, ou está presa e fracionada nos defeitos psicológicos. Então, a nossa essência fracionada aí, isso nos faz ser hoje pensar de uma forma, amanhã de outra. Hoje nós queremos uma coisa, mais tarde nós já mudamos de ideia, porque entrou outro defeito psicológico, entrou aí em ação através de nós. Então essa é a nossa essa nossa parte oculta, e vamos falar mais tarde no decorrer desta conferência. Também vamos aprofundar um pouco mais nessa parte. E estamos constituídos também por uma outra parte que podemos chamar de espírito ou consciência. Então, essa parte, esse espírito ou consciência, é eterno, é imortal, nunca morre. Então, se diz que Deus está em todas as partes, e todos nós concordamos com essa ideia de que Deus está em todas as partes. Porém, nós temos refletido em onde está Deus dentro de nós. Se Deus está em todas as partes, Ele deve estar, então, seguramente deve estar dentro de nós. E onde está dentro de nós? O que é Deus dentro de nós? Então, Deus dentro de nós é essa parte, essa essência, essa parte que é real, isso que não muda, isso que não morre, é eterno. O nosso real, aquilo que nós temos de mais puro ou de puro dentro de nós. Então, isso é o real em nós, a nossa essência, é onde está Deus dentro de nós. Então, conhecer a si mesmo é conseguir nos reintegrar totalmente ao nosso ser, à nossa parte divina. Nos voltar a conectar com essas partes superiores que temos nessa nossa essência, e que estamos desconectados justamente pela formação dos defeitos psicológicos. Então, conhecer a si mesmo é reintegrar essas partes da nossa essência, esses 97% da nossa essência, que estão fracionados, estão divididos, estão pulverizados, e cada um dessas partes da nossa essência está presa por um ou outro defeito psicológico. Então isso conformam os 97% da nossa essência, que estão condicionados, presos aos defeitos psicológicos.
Então, os defeitos psicológicos nós conhecemos desde cedo, que são 7 pecados capitais, porém desses defeitos capitais derivam pequenos defeitos menores, com menor força. Porém, cada derivação dessas aprisiona, condiciona uma parte da nossa essência, disso que nós temos de real. Então, 97% da nossa essência está presa, está fracionada, presa e condicionada, e age conforme o objetivo que cada defeito tem. Então, um defeito de cobiça nos faz ter cobiça. Um defeito de orgulho nos faz sentir orgulho. E assim por diante. Então, conhecer a nós mesmos é reintegrar, é reunir todas essas partes, resgatar todas essas partículas de essência que estão aprisionadas, fracionadas e aprisionadas pelo defeito psicológico. Então, isso é conhecer a si mesmo. E quando se conhece a si mesmo, nós vamos conhecer o universo e os deuses. Então, está escrito lá no templo na Grécia, no templo de Delfos, está escrito: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, conhecer a si mesmo é nos reintegrar com a divindade, nos tornar uno, nos apoderar dessa essência, nos tornar individual e não múltiplo, porque no momento nós somos múltiplos, nós temos múltiplas ideias, múltiplos desejos. Então, cada ideia, cada desejo, cada sentimento tem origem em um ou outro defeito psicológico. Então, para conhecer a nós mesmos, é preciso estudar e praticar os 4 pilares da sabedoria, que é a base de todo o conhecimento. Então, esses 4 pilares são a ciência, a arte, a psicologia, que antigamente se dizia filosofia, e a mística. Então, é a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Na antiguidade, esses 4 pilares eram estudados de forma íntegra, de forma completa. Quando alguém queria estudar alguma coisa, ela estudava os 4 pilares. A pessoa se desenvolvia integral, de forma integral. Desenvolvia os 3 cérebros. Desenvolvia o cérebro intelectual, sem exagerar. Desenvolvia o cérebro emocional. E o terceiro cérebro desenvolvia o cérebro, então, motor, instintivo e sexual. E o ser humano se desenvolvia de forma integral. Então, hoje em dia, apenas se desenvolve o cérebro intelectual,
Então, tudo que se aprende nas escolas, desde o jardim até a universidade, um PhD, o que se desenvolve é de forma intelectual. Não se conhece a si mesmo, apenas estuda os fenômenos com os 5 sentidos. Então, ao conhecer a nós mesmos, ao fazer esse trabalho, ao liberar a nossa consciência, a nossa essência, então nessa consciência, nessa essência, estão latentes os poderes, muitos poderes, as virtudes, as faculdades, enfim, na essência estão os poderes, está tudo isso latente, poderes, virtudes, faculdades, que não se desenvolvem apenas estudando intelectualmente, de memória. Então, os 4 pilares estão deixados de lado e se desenvolve apenas o cérebro intelectual, se aprende a ganhar dinheiro. E o ser humano, então, não se desenvolve de forma íntegra, de forma completa. Então, estes ensinamentos, o que vão nos proporcionar é a oportunidade de nos desenvolver de forma íntegra, de forma completa. E para isso, nós estudamos os 4 pilares da sabedoria. Nós precisamos estudar e praticar os 4 pilares da sabedoria. Então, para os 4 pilares são a ciência, o pilar da ciência, então, é a comprovação, é comprovar através de técnicas onde se desenvolve a capacidade de investigar. Não investigar de forma intelectual, em livros, em laboratórios com microscópios, telescópios, porque observar com um microscópio ou um telescópio se está usando apenas o sentido da visão, está usando os 5 sentidos. Então, esta ciência é uma ciência superior que se desenvolve trabalhando sobre si, conhecendo a si mesmo. Então, essa ciência é, por exemplo, o desdobramento astral. O desdobramento astral é a capacidade que nós temos, todos temos, latente, de sair em corpo astral consciente. Quando o nosso corpo dorme, sair em corpo astral e investigar na 5ª dimensão. Então, na 5ª dimensão é um mundo que não se palpa com os sentidos físicos, não se ouve, não se toca, não se vê com os olhos físicos, porém se vê com os sentidos do corpo astral. Então, uma pessoa que tem uma experiência em astral consciente, com
Não há necessidade de que seja muito consciente. Algum flash de desdobramento astral, essa pessoa já comprovou que não apenas existe o corpo físico, senão que existe algo a mais, além do corpo físico, além do mundo físico. Então, nós aprendemos e compartilhamos técnicas que nos facilitam nos desdobrar em astral consciente e assim poder comprovar, poder investigar nessa dimensão. A partir do momento em que qualquer um de nós faz um desdobramento consciente, ou mais ou menos consciente, já ninguém pode dizer para nós que isso não existe, porque nós comprovamos, nós estivemos lá. Então, é uma forma de comprovação, é uma das formas de comprovação. Então, o pilar da ciência nos ensina a comprovar além do mundo físico. E isto não é nada perigoso, não existe nenhum perigo em realizar esse desdobramento astral. Então, o nosso corpo físico fica dormindo, descansando, enquanto o corpo astral sai, porém fica conectado o corpo astral ao corpo físico através de um cordão que se chama cordão de prata. Alguns chamam cordão de Antakarana. O certo é que é um cordão invisível ao mundo físico, aos olhos físicos, mas é visível aos olhos, aos sentidos astrais. Então, esse cordão que ficam conectados, esses dois corpos, é o que vai atrair o corpo astral novamente ao corpo físico. E não há perigo de que alguém se desdobre e fique para lá, como as pessoas temem. Todos nós fazemos esse desdobramento inconscientemente. Quando se dorme, acontece esse desdobramento. Porém, de forma inconsciente, porque nós somos inconscientes. Então, o objetivo deste ensinamento é que nós desperte realmente a consciência. Desperte a consciência no mundo físico e, posteriormente, vamos despertar a consciência na quinta dimensão, nas outras dimensões também. Então, com o desdobramento astral, se nós realizamos um desdobramento, já nós não precisamos acreditar ou duvidar, nós vamos comprovar, nós temos comprovado, e isso é o que é real para nós. Então nós também estudamos, também praticamos a meditação transcendental. Meditação transcendental. Não é aquela meditação imaginativa, algo que se imagina em um lugar, um estado de relaxamento profundo. A meditação transcendental é algo além, é onde a nossa essência escapa dos defeitos psicológicos, onde ela está aprisionada, e fica livre na sexta dimensão, na sexta e sétima dimensão. Então, nessa dimensão, vivencia algo muito superior.
é algo que jamais nós podemos imaginar viver fisicamente. É algo superior. Então, se nós praticamos o desdobramento astral, a meditação, nós vamos comprovar que realmente não existe apenas o mundo físico, o corpo físico. Existe algo superior. E, na verdade, o que há nessas dimensões superiores é mais real do que o próprio mundo físico. Nós vamos perceber isso, que o que é subjetivo é o mundo físico. E nessas dimensões é algo objetivo. Então a ciência nos permite, esta ciência superior nos permite comprovar e não nos tornar crente ou descrente. Que na verdade, crer ou não crer dá na mesma coisa, não muda nada dentro de nós. É uma opção e não muda nada, não acrescenta nada em nós. Porém, com um desdobramento, com uma meditação transcendental, nós sentimos, nós vivenciamos isso, e para nós isso é real. Então, e temos o pilar da arte. O pilar da arte nos ensina criar, porque arte é criar. Arte não pode ser chamada de arte ou assim algo, um desenho de uma paisagem, por exemplo. Não é uma arte, é uma forma muito inferior, que não se pode chamar de arte. A arte, na verdade, é criar. Na arte dos grandes artistas plásticos, da música, está embutido um ensinamento. Ali tem uma energia que na música, a música clássica dos grandes mestres, ela toca na nossa essência. Ela vibra de uma forma diferente e toca na nossa essência. Então, e a música, essa música, se é que se pode chamar de música, essa música profana, na verdade, ela tem uma vibração contrária, uma vibração negativa, uma vibração egóica. E toca no nosso ego, põe em atividade os nossos defeitos psicológicos, o nosso ego. Então, nós podemos perceber a diferença quando se escuta uma música dessas que por estes tempos anda muito em moda, um funk, por exemplo, ela põe em atividade os nossos defeitos psicológicos. Então, se nós nos identificamos com a música, ela põe em atividade dentro de nós umas forças diferentes, umas forças negativas. Ao contrário de quando se ouve uma música clássica, uma sinfonia de Beethoven, por exemplo. Essa música vai então tocar na nossa essência, porque o artista, o compositor dessa música, dessas cifras,
dessa partitura, ele sabe, porque ele é um mestre, ele é consciente, ele sabe fazer as combinações para tocar, para colocar em atividade a nossa essência. Então é diferente. A energia que uma música clássica nos traz é diferente da música profana, dessa que nem se poderia chamar de música. Então na arte está embutida uma grande sabedoria, um ensinamento. E o que mais nós nos dedicamos na arte é na alquimia. Então nós estudamos a alquimia e praticamos a alquimia, que é o nascimento interno, que a alquimia é sexual. Então este ensinamento da suprassexualidade está bastante distanciado já da humanidade, ou a humanidade está distanciada deste ensinamento, e ele está disponível para todos nós, para todas as pessoas que tenham um corpo físico normal. Então nós estudamos o suprassexo. No suprassexo. O suprassexo, que é a união de um polo positivo a um polo negativo. Então é um homem e uma mulher. Um homem unido a uma mulher. Então é um sexo, um polo positivo unido a um polo negativo. Negativo na questão de polaridade, não de negatividade. E compreenda-se isso muito bem. Então, através da união sexual de um homem e uma mulher, sem a fornicação, e também é necessário que se explique, é necessário que se esclareça o que é, na verdade, o que é verdadeiramente fornicação. Porque essa ideia de fornicação está um pouco ou bastante torcida. Se diz que fornicação é sexo. E então criaram o celibatário. Porém, celibatário não é castidade. Celibatário é abstinência sexual, é rechaço ao sexo. Então, a união de um homem e uma mulher sem fornicação que fornicação então é a perda das energias sexuais. Então, a definição de fornicação é a perda das energias sexuais, a ejaculação no homem e o orgasmo na mulher. Então, quando o homem ejacula o sêmen, está colocando fora a sua energia. Essa energia, que é capaz de criar um novo ser, também é capaz
de criar os corpos internos, de nascer de novo, nascer espiritualmente. Então, a prática é entre um homem e uma mulher, unicamente entre um homem e uma mulher. Não é possível dois polos positivos, tampouco é possível dois polos negativos. Jamais pode haver qualquer criação. Então, na união desses dois polos, sem fornicação, sem o derrame das energias, sem o orgasmo, e sim a transmutação dessa energia através da coluna vertebral, através daqueles cordões que formam o caduceu de Mercúrio, que na verdade são duas cobras que sobem desde dos órgãos sexuais, dos testículos no homem e dos ovários na mulher. Então essas duas serpentes é por onde vai se transmutar a energia sexual. E na união sexual sem a ejaculação, sem o orgasmo, então com um processo respiratório vai se transmutar através desses cordões a energia até o cérebro. Então vai se seminizar o cérebro e vai se cerebrizar o sêmen. Então, através da transmutação, vai se nascer espiritualmente. Então, na raiz da coluna vertebral vai nascer, vai despertar um fogo que se chama fogo sagrado. Está isto simbolicamente em todas as escrituras, se fala em fogo sagrado. Então esse fogo vai despertar da união sexual de um homem e uma mulher, sem a fornicação, sem a ejaculação e sem o orgasmo. Isto foi ensinado em todas as épocas, por todos os mestres ensinaram essa prática, essa alquimia, esse suprassexo. Os verdadeiros mestres ensinaram e estão nos ensinando esta prática. Na Idade Média foi ensinada como alquimia, isso para se ocultar, para se esconder, para burlar a Inquisição, porque pessoas que tinham esses ensinamentos eram perseguidas e eram mortas na Inquisição. Então os alquimistas medievais ensinaram esta prática com o nome de alquimia para se esconder e poder ensinar sem o perigo de serem mortos, de serem condenados à Inquisição. Então, para fazer essa prática, como já dissemos, é necessário que haja a união sexual de um homem e uma mulher. Então, se faz nestas conferências, se ensinam tudo, os passos que devem ser dados, que devem preceder a união, que vai então proporcionar ao casal, cada um, subir a sua energia, transmutar a sua energia e assim restaurar os corpos, restaurar o corpo físico, restaurar o corpo vital e criar os corpos
internos, que vai ser o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. O nosso corpo físico está enfermo. Por esses tempos, a maioria das pessoas é portadora de alguma enfermidade ou de várias. Então, o nosso corpo físico está enfermo, o nosso corpo vital está enfermo, devido à fornicação, devido ao abuso, devido à descarga da energia sexual. Então, com essa prática, com a transmutação sexual, vai se restaurar a saúde do corpo físico, a saúde do corpo vital. E então vai se criar os corpos internos, que vai ser o corpo astral, que vai nos proporcionar a saída em astral consciente. Vamos criar o corpo mental, que é um corpo também que se vai utilizar para a dimensão mental. E o corpo causal, que vai se utilizar para se movimentar na sexta dimensão. Então, com o corpo astral se movimenta no mundo astral, na quinta dimensão. Com o corpo mental, vamos nos movimentar na quinta dimensão, na dimensão mental. E o causal, o corpo causal, na sexta dimensão. Então, para fazer essa prática, se tem alguns passos que são ensinados nesse curso. Então, são ensinadas as conjurações, que é para limpar o ambiente onde vai se fazer a prática. O círculo mágico, para manter esse ambiente limpo. Vão se acariciar, o casal vai se acariciar para ativar a energia sexual, e vai se pedir ajuda às nossas partes internas, porque nós precisamos da ajuda das nossas partes internas para fazer esse trabalho. Todas as práticas deve-se pedir ajuda às nossas partes internas, que é o nosso real ser, o nosso Pai. E então, depois de tudo pronto, com essas preparações, as carícias, quando estiver os órgãos, a energia ativada, vai se unir sexualmente o casal. Então inicia aí um processo respiratório. Esse processo respiratório se faz em 3 etapas. Então se inala, cada um vai inalar o ar pelo nariz, vai imaginar que o ar chega aos pulmões e desce até os órgãos sexuais. Então, quando se inala, quando chega aos órgãos sexuais, se retém esse ar e se imagina que pela coluna vertebral sobe um fio dourado, lentamente, e chega até a raiz do nariz, até o intercílio. E após, se exala esse ar pela boca. Então, quando se exala, se pronuncia o mantra I. Então, o mantra I se pronuncia no primeiro então é uma inalação, retenção e exalação. Então, se inala, se retém, imaginando que sobe pela coluna,
e se exala. E enquanto exala, se pronuncia o mantra I alongado. Alongado. Isso, a inalação mais ou menos 20 segundos, a retenção mais ou menos 20 segundos e a exalação também 20 segundos mais ou menos. E novamente se faz outra inalação por 20 segundos, outra retenção, imaginando que a energia sobe pela coluna vertebral até chegar ao intercílio por 20 segundos e se exala novamente e desta vez pronunciando o mantra A alongado também. Então, uma vez para o mantra I, outra vez para o mantra A e outra vez para o mantra O, para a vogal O. Então, este mantra é I-A-O. I-A-O. Um de cada vez. Então, outra vez, então se inala por 20 segundos, se retém por 20 segundos, imaginando que sobe pela coluna vertebral até o intercílio, e se exala, pronunciando o mantra O, um de cada vez. Então, é uma inalação, uma retenção e exalação para o mantra I. Uma inalação e retenção e exalação para o mantra A. Outra inalação, retenção para o mantra O. Exalação. E assim até pelo tempo que o casal conseguir permanecer conectado sem perder a energia sexual. O importante é se desconectar, se retirar sem perder a energia sexual. Então, dessa forma, se está transmutando a energia e não se está fornicando. Então, isto é suprassexo, isto é alquimia. Este é, então, o pilar da arte. Então, com esse trabalho, com esse processo, com essa prática sem fornicação, vai se restaurar o corpo físico, o corpo vital, vai se criar o corpo astral, mental e causal, que são os veículos para nos fazer presente nas outras dimensões. Nós temos o corpo físico para o mundo físico e precisamos criar os outros corpos para nos expressar, para nos fazer presente nas outras dimensões. Então, este é o pilar da arte que deve ser praticado entre casais, em suas casas. Jamais praticar em motéis, em casas de amigos, hotéis. Então, o local deve ser um local muito bem cuidado, muito bem limpo, pulcro, e que com o decorrer destes temas se explicam melhor tudo isso, e aquelas pessoas que tiverem dúvida, que quiserem fazer essa prática, que quiserem mudar a sua vida, esses casais que queiram mudar a sua vida, que queiram mudar tudo, podem nos escrever através do WhatsApp que encontrarão aqui nesta conferência, e nós, com muito prazer, daremos maiores explicações, maiores esclarecimentos.
Então, é o pilar da arte que tem o objetivo de nos nos permitir nascer novamente, nascer de novo. É o nascimento segundo. Não se nasce de teorias, não se nasce lendo livros, lendo escrituras sagradas, que sejam. Não se nasce intelectualmente, se nasce na prática. E o nascimento é sexual. Assim como para que nasça uma nova criatura, uma criança, é preciso que haja sexo. Então, para nascer internamente, também é necessário que haja sexo. E o sexo entre casais. Casais estáveis, não se pode praticar com mais de uma pessoa. Então, aí é a fidelidade. Então, essa prática se faz com fidelidade, castidade e amor. E então, o pilar da ciência da arte, agora o pilar da psicologia. O pilar da psicologia nos ensina fazer uma transformação interior. Essa transformação da nossa psique, dos nossos observar, colocar a nossa consciência a observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa fala, todos os nossos atos. E então fazer uma transformação interior, eliminando o defeito que nos faz errar, que nos faz cometer erros, que nos leva a pensar hoje de uma forma, amanhã de outra. Muitas vezes nem é amanhã, hoje mesmo, de um instante para o outro, nós mudamos de pensamento, mudamos de opinião. Então, com esse trabalho, nós vamos colocar a nossa essência a observar as nossas ações, as nossas reações, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, a nossa fala e os nossos atos. Então, nós utilizamos uma figura assim para explicar, para compreender que são as formas que acontece dentro de nós. Então, temos os 4 aspectos para nós sermos corretos, ser íntegros. Então, nós devemos pensar corretamente. Então, é o reto pensar. Se nós pensamos corretamente, já é um começo. Porém, se nós pensamos equivocadamente, se nós temos pensamentos equivocados, a sequência será equivocada. Então, nós devemos buscar o reto pensar, praticar o reto pensar e, consequentemente, o reto sentir. O reto sentir. Então, se nós pensamos corretamente, será mais fácil, a consequência vai ser mais fácil sentir corretamente. Então, se nós pensamos do nosso vizinho alguma coisa, nós vamos começar a sentir ciúmes do vizinho, vamos começar a sentir inveja, enfim, orgulho pelo vizinho.
sobre o vizinho, por exemplo, sobre o nosso amigo. Então, se nós pensamos corretamente, nós vamos sentir corretamente. E ao sentir corretamente, será mais fácil falar. Então, o reto falar. Então, se nós pensamos corretamente, sentimos corretamente, será mais fácil nós falar corretamente, proferir palavras palavras corretas, que não sejam palavras de baixo calão, assuntos degenerados, enfim, conversas inúteis, que o que mais se escuta por esse tempo são pessoas conversando abobrinhas, como se diz. Então não estão no reto falar, porque não estão no reto pensar, nem no sentir, consequentemente, não está no reto falar. E, por último, o reto obrar. Reto obrar quer dizer o reto agir. Então, se nós pensamos corretamente, nós sentimos corretamente, vamos falar corretamente e vamos obrar corretamente. Então, nós devemos colocar a autoobservação, a nossa consciência, a observar os nossos pensamentos, observar os nossos sentimentos, observar o que nós falamos e o que nós fazemos. Então, este curso vai nos ensinar a trabalhar sobre nós e fazer uma mudança real, uma mudança verdadeira no nosso interior, não uma mudança de aparência, não uma mudança só da personalidade, fazer uma transformação verdadeira. Que essa transformação interna, isso que nós vamos fazer internamente, vai transparecer na nossa personalidade, porém vai ser real, não é preciso aquela maquiagem, porque uma maquiagem, ela perde o efeito. A pessoa, com o passar dos dias, se faz uma maquiagem, ou até de horas, essa maquiagem perde o efeito. Então, esse trabalho não é uma maquiagem, é uma transformação interior. Então, quando se elimina aquele aquele defeito que pensa erroneamente, nós vamos mudar a nossa forma de pensar, porque nós eliminamos o pensador. E, por consequência, vamos sentir corretamente, porque os sentimentos têm origem nos nossos defeitos psicológicos. Os pensamentos têm origem nos nossos defeitos psicológicos. Os sentimentos. Então, a nossa fala também tem origem nos defeitos psicológicos, naquilo que nós carregamos dentro de nós, naquela parte oculta, naquela parte, nessa nossa psique negra estão os nossos defeitos, que dão origem a pensamentos, sentimentos, emoções, a fala e as nossas obras. Então, se nós eliminamos esses elementos que nos geram esses pensamentos, essas ações, os nossos pensamentos vão ser mais puros, os nossos sentimentos vão ser mais puros e a fala será uma fala mais pura, cada vez mais, e os nossos atos serão atos benéficos para nós e para a sociedade, para toda a pessoa que
que nos circunda, que nos rodeia. Então, nós vamos aprender a fazer um trabalho real sobre nós, um trabalho psicológico. E não é um trabalho de maquiagem, de nos comportar corretamente, com normas, com manuais de etiqueta, enfim, essas regras que é preciso estar se cuidando para não violar essas normas, essas regras, esses manuais. Porque vai se eliminar a causa do erro que está dentro de nós, que está na nossa psique. E isso só nós podemos fazer. Cada um pode fazer em si. Jamais alguém vai poder fazer isso em outra pessoa. Também jamais alguém vai poder fazer em nós isso. Somos nós que temos que fazer. Somos nós que podemos fazer. E as técnicas, as ferramentas são entregues neste curso. E são completamente gratuitas. Então, o terceiro ou quarto pilar é o pilar da mística. Então, é a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Então, na mística, nós vamos aprender a desenvolver o verdadeiro amor, que é, então, o amor pelos demais. Entregar esse ensinamento de forma desinteressada, de forma gratuita, sem esperar nada em troca. Então, é o desenvolvimento do verdadeiro amor pelos demais, da humanidade. Então, se desenvolve entregando esse ensinamento. Nasce em nós o interesse em entregar esse ensinamento de forma gratuita, de forma desinteressada, sem cobrar, sem esperar nada. Então, este pilar da mística vai ser uma consequência quando nós perceber o objetivo da nossa existência. Então, o objetivo da nossa existência é fazer esse trabalho, o trabalho de conhecimento de si mesmo, que é nos reintegrar ao nosso real ser. Então, o objetivo deste ensinamento, o objetivo de conhecimento de si mesmo é liberar toda a nossa essência, despertar os nossos poderes, as faculdades, nos reintegrar ao nosso ser, ao nosso real ser, que é o objetivo da nossa existência. A liberação, trabalhar na autorrealização íntima do ser. É o objetivo destes ensinamentos. E para isso nós precisamos estudar e praticar os 4 pilares da sabedoria. Vamos nos dar conta do objetivo da nossa existência. Todos nós viemos a este mundo com esse objetivo. O que aconteceu é que nós nos identificamos, nos fascinamos pelas coisas do mundo físico e por esses tempos a maioria das pessoas já não se perguntam para que vivo, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui, para que eu vivo. Será que eu vivo para adquirir dinheiro, fama, adquirir bens materiais? Então, a riqueza, quando fala em riqueza nas escrituras, está falando nessa riqueza interior, está falando desse ouro, dessa parte superior que nós temos dentro. Essa é a verdadeira riqueza. Então, se fala que Salomão foi o mais rico. Ele
liberou toda a sua essência. Então a sua riqueza é essa, a possessão desse real, desse verdadeiro, dessa parte eterna, porque eliminou todos os defeitos psicológicos e reintegrou as chispas que estavam fracionadas. Aqui foram reintegradas e foi então reconectado às suas partes superiores. Então nós precisamos fazer esse trabalho de criar esses corpos, de eliminar os defeitos, criar os corpos para nos conectar o físico ao espiritual, as nossas partes inferiores às partes superiores. E esse é o objetivo da nossa existência, é o objetivo deste ensinamento. Então, na descrição desse vídeo nós temos um link que vai nos levar a um grupo no WhatsApp. Porém, se alguém preferir, pode nos escrever neste número no WhatsApp 55, que é o Brasil, o 62, que é a região, o 991 92 9355. Esse é o nosso número WhatsApp e Telegram, onde podemos compartilhar, podemos dar melhores explicações, melhores informações, com muito prazer. Com muito prazer, agradecemos também a todos que nos assistem e compartilhem com amigos, com familiares, enfim, compartilhem com quem quiserem. E muito obrigado a todos e boa noite.